Meu nome é Sueli Loray, sou esteticista e, em virtude dos últimos eventos que tivemos respeito ao peeling de fenol, estou conversando com o Dr. Rogério Ruiz, que conheço de longa data. Ele continua lindo e, sobretudo, intelectualmente sempre é muito mais avançado que o resto da turma. Enfim. Tá, obrigado pelas palavras primeiro, né? Na verdade, a gente estuda. Sem estudo não tem como. Fenol é uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu gosto muito de fazer também. É um peeling extremamente seguro desde que você saiba trabalhar com ele. Era um produto muito utilizado na dermatologia e na cirurgia plástica, para que a gente tenha um estímulo de colágeno bastante grande. E um peeling profundo, ele é um peeling que você realmente pega para tratar rugas, aquelas pacientes que têm rugas dinâmicas, estáticas, rugas de repouso, que jocosamente o pessoal chama de maracujá de gaveta, né? Esqueceram na gaveta da geladeira. Quando eu tenho manchas muito profundas, melasma, cicatriz de acne muito profunda, a gente também poderia fazer. Hoje em dia a gente não faz mais tanto para esse tipo de procedimento, né? Depois do advento dos lasers, principalmente o CO2 pressionado, agora a radiofrequência, agulhada, micro e macro, ultrassom, microfocado principalmente, a gente tem alguns procedimentos que não são tão eficazes quanto o fenol. O fenol eu faço uma vez só, bem feito, e esses outros procedimentos eu tenho que fazer algumas sessões, mas são seguros. Para isso tem que ter um preparo prévio, ou seja, o paciente chega ao consultório. Então vamos focar no peeling fenol. O paciente chega, eu tenho que fazer uma consulta, perguntar se ele tem alguma patologia, principalmente cardíaca, mesmo que seja um prolapso de válvula mitral, que é uma das patologias mais benignas que existe, com pouca sintomatologia, às vezes o tratamento tem mais sintoma do que a patologia. Fazer uma série de exames, por quê? Porque o fenol, como ele é tóxico, a diferença entre o medicamento e o veneno é só a dose que você dá, né? E o fenol ele é tóxico, ponto. E você então pede função renal, função hepática, ele tem uma circulação de fígado que pode levar a um problema de fígado. Você tem a cardiotoxicidade, então se esse paciente já tem alguma alteração cardíaca, ele pode dar uma arritmia cardíaca, que foi teoricamente, pelo menos é muito falado isso, que aconteceu nesse caso infeliz desse jovem. Ele é melanotóxico, então eu preciso tomar cuidado com as peles mais morenas, eu posso deixar a pele branca, né? Enfim, eu tenho que fazer um tratamento como se eu fosse fazer um preparo, como se eu fosse fazer uma cirurgia, como se fosse realmente, pode ter sido uma cirurgia pequena, uma cirurgia grande, mas uma cirurgia. Outra coisa, a gente vê se o paciente tem possibilidade de ter herpes, faz um tratamento preventivo de herpes, principalmente ao redor da boca, quando eu vou fazer a parte de face inteira. Existe a possibilidade de se fazer por setores da face, né? E aí a gente não precisa ter esse cuidado da herpes, mas os outros cuidados eu preciso ter sempre. Eu vou pedir todos os exames, eu vou conversar muito com o paciente, eu vou explicar que ele vai ficar muito feio, é uma queimadura de segundo grau que a gente faz, então o paciente fica bastante inchado, fica feio, fica com crosta, fica talcando a face, mas depois de 2, 3, 4 meses o resultado é fabuloso. Mas nesse meio termo o senhor vai acompanhando também? Sempre. Vamos fazer um peeling clássico de face inteira de fenol. O paciente sentou na minha frente, fez toda uma consulta, eu solicitei todos os exames,
Ele retorna com os exames, a gente explica de novo como isso vai ser feito. Né? Estando tudo de acordo, o paciente pode fazer, é seguro, é um procedimento que existe essa segurança de poder fazer. Ele não tem nada no coração, não tem nada no fígado, não tem nada no rim, leva-se para um centro cirúrgico. Eu preciso, nem que seja um centro cirúrgico de hospital dia. Entra, faz o peeling, volta um pouquinho para o quarto, come alguma coisa, está tudo bem, vai embora para casa. Não precisa ficar forçosamente internado. Tá? Ou seja, que é um procedimento que só cabe para o médico. Para médico. É para médico. O peeling de fenol clássico é para médico, dermatologista e cirurgião plástico de preferência. Tá? Inclusive nessas porcentagens bem menores, existe agora a moda do fenol voltou. O fenol foi muito utilizado até 2000, 1990, alguma coisa assim, né? Aqui no Brasil sempre foi mais difícil de fazer porque a gente pede para o paciente ficar 6 meses sem sol. Claro, somos uma mistura também. Somos uma mistura de pele muito grande, a gente pode ter cicatrizes ou manchas, que nos Estados Unidos, por exemplo, isso não era visto, mas atualmente eles redescobriram o fenol. E ao invés de usar o fenol clássico, que ele é de 45% até 60%, com a mistura de alguns outros fármacos que aprofundam um pouco mais esse fenol, que são agressivos, que são estimuladores de colágeno exatamente por essa agressividade, né? Eles hoje usam o fenol puro, só diluído, e que tem uma penetração um pouco menor, mas a toxicidade dele é a mesma. Continua a mesma. A agressão dele em cima do organismo continua a mesma. Então, quando eu chego, coloco o paciente no centro cirúrgico, faz toda uma monitorização cardíaca, pega uma veia para, se precisar, fazer uma hidratação rápida, enfim, é um procedimento em que realmente tem que ser muito bem estudado. Depois disso, o clássico mesmo, você esparadrapa mesmo, na micropore, esparadrapa o rosto inteiro do paciente para que os vapores do fenol continuem atuando. Então, depois de 2, 3 dias, essa máscara de esparadrapo, ela é retirada, né? O termo correto para esse período é solapado, a pele solapa, ela fica uma gelatina mesmo. Então você consegue tirar, e para que não exista possibilidade de contaminação, porque você vai estar sem a barreira da pele, você usa um pó com antibiótico durante uma semana. Então a paciente vai com aquela cara branca de talco. A gente faz uma máscara de talco com antibiótico, né? Um antibiótico em pó, para que esse paciente não tenha uma contaminação. Depois de uma semana, 10 dias, quando eu já tenho o início da reepitelização, da reestrutura de toda essa pele, você limpa essa máscara com algum emoliente, geralmente em gel, né, um gel à base de água, um gel neutro, e a partir daí a paciente fica com o rosto inteiro rosa, porque é a pele nova. E aí a gente espera pelo menos 3 meses. Hoje em dia a gente tem os cosméticos pós-lasers, então você usa máscara calmante, usa a maquiagem mais pesada, específica pós-laser, para o fenol. Na época que se começou a fazer era talco e ficar um pouco fora de circulação social, porque não pode ficar sol, não pode usar maquiagem. E nesse meio termo também deve ser doloroso. Aí prescreve alguma coisa? Na verdade, sim. O procedimento em si ele é extremamente doloroso por 10, 15 segundos. Porque leva anestesia tópica? Porque ele anestesia. Ele mata as terminações nervosas livres. Então você não tem dor. E a pele tem que estar íntegra. Ou seja, não precisa fazer... Não precisa descalificar, não precisa fazer uma raspagem antes. Você
perde o parâmetro quando você faz a raspagem, principalmente o que eu sei do caso, né, que aconteceu, que era uma sequela de cicatriz acneica, então você tem uma irregularidade de topografia da pele. Se você raspa isso, você não vai conseguir chegar até o fundo da cicatriz, você tem uma absorção irregular, né? E você tirando essa primeira camada da pele, você tem uma absorção muito maior. Então você corre o risco desse agente que é tóxico chegar numa concentração maior ou numa concentração boa, mas mais rápido, e não dá tempo do organismo se proteger. Ah, perfeito. Isso é um problema que acontece. A gente consegue fazer o tratamento de lábio superior, né, aquelas rugas de fumante, sim, que hoje o pessoal chama de código de barras. Isso dá para fazer em algumas pacientes muito bem selecionadas, sempre monitorizado, com um risco menor também. Bléfaro também? Bléfaro já é um pouco mais complicado, dá para fazer, mas como essa pele também é mais fina, não é todo mundo que suporta esse tipo de peeling, não é todo mundo que está apto a fazer esse tipo de procedimento, né? Porque eu posso ter uma absorção muito grande, eu posso causar uma queimadura de terceiro grau. E aqui nessa região, uma queimadura de terceiro grau é uma retração de pele, deixa o globo ocular exposto, a esclera exposta, e eu posso ter até úlcera de córnea com isso. Agora, no caso de melasma, por exemplo, que melasma é uma coisa meio recidiva. Sim, difícil de tratar. E difícil de tratar. Sim. Peeling químico, seja com fenol, seja com tricloracético, seja com lático, com retinóico, com glicólico, com mandélico, todos eles são peelings químicos. E a gente tem que fazer um tratamento de ataque, mas depois tem que fazer uma manutenção, né? E essa manutenção ficou mais ultrapassada, ficou mais difícil de ser feita, porque a gente está morando num país tropical, os invernos estão ficando cada vez menores, eu estou tendo muito mais raio solar incidindo, a paciente tem agora uma notificação maior do que pode estar acontecendo, então também é mais inquisidora, é mais imediatista, ela não gosta de ficar se tratando tanto, né? Então a gente, especificamente no melasma, faz ainda o peeling químico, mas sempre com algum tratamento adjuvante, sempre com clareador, seja com bloqueador de tirosinase, seja via oral, seja tópico, enfim, a gente tem melhorado bastante. O fenol realmente a gente deixou um pouco de lado, apesar de ser espetacular, por essa agressividade dele, por essa falta de tanta segurança. Seguro? Desde que você saiba mexer com ele. Né? Como hoje eu tenho o laser de CO2 fracionado, como eu tenho o laser de argônio, como eu tenho o ND-YAG, como eu tenho outros tipos de peeling, que aí são os peelings físicos, não os químicos, que tem essa toxicidade, esse perigo, esse risco menor, o pessoal tem ido para esse tipo de procedimento e não mais um procedimento tão agressivo, tão grande como o fenol. Mas o fenol tem volta, doutor? Ou seja, já voltou? Está em volta, sim. Faz uns 2 anos ele começou a ser redescoberto, né? Começou a ser divulgado na mídia de novo. Ele tem alguns resultados muito bons mesmo, principalmente para pacientes mais claras, com uma pele mais clara, com rugas finas. A gente consegue um tratamento bem melhor e uma vez só, coisa que com o TCA ou com o glicólico eu tenho que fazer algumas sessões, né? Mas assim, sempre vai conversar com o paciente que ela pode ficar muito mais inchada, que ela pode ficar com um downtime de volta para a atividade maior, que ela vai ficar feia, ela vai se assustar quando olhar no espelho, depois fica linda. Mas tem todo esse percurso antes aí.
Principalmente para pessoas muito maduras, uma pele muito envelhecida, fica muito bem. Sim, sim. É indicação primária, né? Aquelas pacientes que não se trataram, nunca se trataram, não quiseram fazer nenhum procedimento estético anterior, né? Mal fazem uso de filtro solar, que também não é todo mundo que usa certo, né? Trabalhou na roça, trabalhou ao ar livre, trabalhou com muito sol, tal, e agora ela quer se tratar, ela quer se cuidar, porque hoje em dia a gente também vive num auê de imagem muito grande, né? Com o advento de streamings, de Instagram, de Facebook, de TikTok, dos Orkuts da vida que foram antes, enfim, essa parte online, né? Então você tem que vender uma imagem boa, uma imagem saudável, uma imagem jovem, e aí o pessoal está procurando de novo. Quando procurou de novo, essa parte do fenol ressuscitou. Muito obrigado, Dr. Rogério, por fazer aqueles esclarecimentos fantásticos sobre o fenol. Eu acho assim, Zuli, quanto mais a gente conseguir que o paciente seja informado e quanto melhor a população como um todo esteja sabendo o que pode ser feito por um esteticista, o que pode ser feito por um profissional não médico, o que deve ser feito por um profissional médico, melhor e mais seguro. E todo mundo ganha. Todo mundo tem acesso, todo mundo tem segurança para fazer. Eu que agradeço por poder esclarecer algumas coisas. Reforçando, fenol não é para esteticista, não é para o pessoal. Fenol é para pessoas que saibam fazer. Ponto. Os profissionais para um peeling de fenol clássico, um peeling de fenol de rosto inteiro de grande área, são médicos. Infelizmente, a gente não tem como liberar para um profissional não médico, mesmo que eles não vão saber se tiver qualquer coisa, descrição, fazer aqueles pedidos não vão saber ver o exame e tudo mais. Perfeito. Então, quanto mais você tiver essa sabedoria, essa sapiência difundida, eu acho melhor. Perfeito. Obrigada. Imagina, o prazer foi meu.